Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que ao vivo, num dia onde que choveu, graças a Deus, para dar uma amenizada na nossa temperatura, não é? Opinião está aqui a postos e quem está a postos aqui também, conosco aqui, tal como anunciado, é o Diego Guimarães, deputado estadual, republicanos. A gente vai conversar muito sobre política aqui, a atuação parlamentar dele, não é? Estou sabendo que está gripado, quase que não vem, mas veio. E a gente fica muito agradecido pela deferência aqui, por estar conosco, como sempre esteve, né? Ele sempre que a gente convidou, desde a época de vereador, agora não foi diferente. O Diego vai estar à disposição também do telespectador, caso você tenha alguma pergunta, sugestão, enfim, 99932-2529 para interagir conosco aqui com o deputado Diego. Professor Lourenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, verdade, é você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, seja pelo canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em estar com você, esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for. Deputado Diego, muito bom tê-lo aqui, obrigado. Só pelo seu cumprimento ali, quando chegou ali, está meio gripado e tal, então, obrigado por ter vindo, mesmo assim, não é? Vicente está bom? Está bem, graças a Deus. O outro, Maria Luísa e Vicente estão bem, graças a Deus, que são o patrimônio aqui, junto com a digníssima, a esposa que é a Gesiane. Isso. Essa é a família de ouro. Bom, rapaz, olha só, lá pelos lados do parlamento tem o que tem de mais forte, depois das pautas do meio ambiente, onde se falou muito da questão, primeiramente, das PCHs, aí depois tem uma outra discussão também acontecendo lá, por conta do limite para as áreas de mineração. Eu queria que você desse seu posicionamento a respeito dessas pautas polêmicas lá. A pauta é polêmica, as pautas são polêmicas. A minha pergunta é, não está faltando um pouco de polvo nessa discussão toda aí? Por exemplo, questão da mineração, o pessoal propriamente lá da ponta não teria que ser ouvido mais nas audiências públicas ou já está sendo ouvido a contento? Boa noite. Bom, primeiro boa noite, Paulo, boa noite, professor Lourenberg. Realmente, eu estava bem gripado, cheguei aqui até falei, vou pedir desculpa, não vou apertar a mão de ninguém. Minha tá com uma gripe muito forte de ontem para hoje, mas já estou recuperando, tomei um remédio. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, é sempre uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com os telespectadores, poder prestar conta, falar sobre os assuntos que margeiam o nosso mandato e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Bom, primeiro eu quero posicionar pessoalmente, né? A questão do meio ambiente, eu sou a favor da proteção dos nossos rios, a favor da proteção das nossas riquezas naturais, seja ela o Pantanal, o Cerrado ou a Floresta Amazônica. Desde quando estive como vereador, depois na Assembleia, eu fui contra e me mantenho contra a construção de centrais hidrelétricas, né, ainda que sejam pequenas, PCHs que fala, né, pequenas centrais hidrelétricas no leito do rio Cuiabá. Eu fui a favor da proibição do transporte, armazenamento e venda de peixe de rio, num programa que o governo quer implantar de sustentabilidade para aqueles que trabalham com a pesca. Eu acredito muito que a nossa maior riqueza deve ser preservada e que o peixe vale muito mais dentro do rio do que fora. E agora, com relação à mineração, aportou na semana passada, ainda não me debrucei sobre o projeto, ele aportou na semana passada, salvo engano, foi para a Comissão de Meio Ambiente, um projeto que me parece permite a permuta de áreas de preservação em qualquer dos ecossistemas do estado de Mato Grosso para que se exerça a mineração. Basicamente, pelo que eu entendi, é que caso queira fazer a mineração em uma área de proteção, deverá essa pessoa, esse minerador, entregar como reserva equivalente a área no mesmo tamanho, somado a 10% para a preservação do meio ambiente dentro do mesmo bioma. Foi o que foi comentado para mim, eu não li ainda o projeto de lei, mas certamente vou estudar, vou me posicionar e, óbvio, a comunidade precisa ser ouvida, especialmente aquelas que vivem nesses ecossistemas, aquelas comunidades tradicionais, seja ele o ribeirinho, seja ele o indígena, seja ele o pantaneiro também.
precisa ser ouvido para que aí sim a gente possa se posicionar e votar sobre um projeto de lei que é extremamente, se for nessa vertente, é extremamente delicado, extremamente sensível e demanda muito, é uma característica que eu tenho nos meus mandatos, é poder ouvir a população. Foi assim recentemente um outro projeto de lei que a gente tratou lá na Assembleia de minha autoria, projeto de lei que trouxe a padronização dos garrafões de água, enfim. Sempre a participação popular, Paulo, é muito importante, deve ser chamada a população para discutir esse projeto, ele não pode ser aprovado no afogadilho. É um projeto que certamente vai demandar muito debate ainda dentro da Assembleia Legislativa. Tá certo. Não vou nem te explorar sobre isso, porque como você disse aí, não se debruçou sobre esse assunto, mas eu fico assim, um questionamento que fica, não é? Não só para você, mas para todos. Por exemplo, vai compensar, tira daqui, mas vai ter que, ele vai compensar em outra. Aí que eu fico, que vem a minha pergunta, né? Mas aonde? Porque, na minha opinião, teria que ser exatamente ali na própria localidade, nas próprias dimensões ali. Porque se for para compensar em áreas muito distantes dali, não vai surtir eu acho que efeito teria que ter desejado, um critério ali, né? Teria que ter um critério amarrando para que, senão, fica mais que um estado como esse aqui, com dimensões enormes como o estado de Mato Grosso. Mas, enfim, vamos ainda amadurecer essa discussão aí. Eu, particularmente, vou ficar no pé para saber mais detalhes, não que seja contra, não é? Mas que tem que ser a miúde, discutido, né? Discutido a miúde, mas bem miudinho mesmo, assim, para que o nosso meio ambiente não seja prejudicado. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Obrigado. É sempre, mas sempre muito bom tê-lo aqui no nosso bate-papo, porque todos nós ganhamos. Não apenas o telespectador, não. Mas nós aqui na bancada também ganhamos muito com a sua presença. Obrigado, uma honra estar aqui. Deputado, por falar em temas polêmicos, e a mineração além de ser polêmico, é muito sensível, como o senhor muito bem já mencionou, tem um outro aqui, deputado, que eu gostaria de mencionar também, que é exatamente sobre a CPI proposta pelo Wilson Santos. Mas antes de perguntar a respeito para o senhor, eu gostaria de ler um trecho de uma matéria do jornal do dia 25 de abril deste ano. Jornal? Jornal A Gazeta, publicado pelo jornalista Pablo Rodrigo. Diz o trecho que eu destaquei, que é o primeiro parágrafo da matéria. Entre aspas, troca de mensagens interpretadas ou interceptadas pela Decor entre empresários na Operação Espelho, que apura um suposto cartel para fraudar contratos da saúde do Estado. Aponta com uma mulher, que na verdade hoje não é mais uma mulher, são 3 ou 4 mulheres que está no rolo aí, da SES, orientava o grupo para vencer as licitações. Durante as 2 fases da operação, deflagrada pela Decor, a Secretaria de Estado de Saúde e nenhum de seus servidores foram alvos de busca e apreensão. Fecham aspas. E aí vem minha pergunta, deputado, são 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas, para o senhor ter mais tempo para reflexão. Essa situação denúncia, sou eu que estou mencionando, a situação denúncia, na opinião do senhor, deve ou não deve ser motivo para a instalação de uma CPI dentro da Assembleia Legislativa? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se não o é, por que 22 empresários foram já indiciados e nenhum servidor? Por quê? A segunda questão. E a terceira, o senhor assinou ou não assinou o requerimento pedido pelo deputado estadual Wilson Santos, que tem até agora, pelo menos até onde eu sei, 6 assinaturas. O senhor não assinou esse requerimento e por quê? Se não assinou, por que o senhor não assinou? Sim, professor Lorenberg, obrigado pela pergunta. Primeiro que toda e qualquer investigação sobre a saúde, ela deve ser aprofundada. No caso em questão, primeiro eu vou falar sobre a CPI propriamente dita. Eu nunca vi e nunca me apresentaram um requerimento dessa CPI. Primeiro ponto, eu toquei diversas CPIs, inclusive estou como presidente de uma delas. Em todas elas, eu pego o requerimento, vou deputado por deputado, mão em mão, apresentando o requerimento para que ele leia os argumentos
e aí ele tome a decisão se ele quer assinar ou não. Eu só sei da mídia que até agora o deputado Wilson Santos fez sobre essa CPI. Talvez tenha realmente um argumento muito forte para assiná-lo. Então, logo eu tomo conhecimento, posso decidir se eu assino ou não. Mas o que eu sei até o momento, Operação Espelho, trata-se de fatos concernente ao período da pandemia. Fatos que foram aconteceram antes do nosso mandato como deputado. Primeiro ponto. Segundo ponto importante, esses fatos já foram investigados e concluído inquérito. Indiciamentos já aconteceram, nenhum gestor público foi indiciado, nenhuma autoridade pública foi indiciado. Se houveram servidores envolvidos nesse escândalo, devem ser punidos. Inclusive, eu acho que denúncia já teria sido ofertado, aí parece-me que a juíza devolveu para o delegado recentemente, foi a última leitura que a minha assessoria fez sobre esse processo. Então, são fatos que, inclusive, quem esteve como deputado no mandato passado, eles deveriam ter investigado a contento. Eu não vi, na época da pandemia, nenhuma investigação aprofundada sobre a questão dos investimentos na saúde durante a pandemia. E, como os fatos já foram conclusos, as investigações pela Delegacia de Combate à Corrupção, penso eu, aí sim eu preciso ver o requerimento, tiver fatos novos, fatos que indiciem qualquer autoridade, porque aí sim cabe à Assembleia Legislativa averiguar e punir crime de responsabilidade, aí sim caberia a nossa assinatura. Mas eu não tive até agora, em nenhum momento, estando com os deputados que dizem que já assinaram diversas vezes, questionando e conversando sobre o assunto, eu não tive até agora o requerimento na mão. Me parece que quer muito mais mostrar para a mídia que está com uma CPI na mão, e eu nunca me furtei de assinar a CPI, acho que poucas eu não assinei até hoje. Se eu não assinei alguma, foi sobre esse motivo de não ter conhecimento sobre o assunto, ou ver que o assunto é simplesmente politiqueiro. Então logo eu tome conhecimento, faço questão de me aprofundar e falar, aí sim eu vou falar, vou assinar ou não vou, mas até o momento eu nunca vi esse papel. Se existe na Assembleia Legislativa, nunca trouxeram para o deputado Diego Guimarães avaliar sobre a sua assinatura ou não. E nunca me furtei e não tenho porquê, não tenho nenhuma dívida com o Gilberto Figueiredo, que é o secretário, não tenho nenhuma dívida com o Mauro Mendes, seja ela eleitoral, pessoal ou de outro norte. Então, nunca vou me furtar de investigar e de averiguar a fundo a boa aplicação do dinheiro público. Mas o que a gente não pode admitir é que também fique me parece que é muito mais dar uma entrevista e falar sobre a dita CPI do que propriamente coletar as assinaturas necessárias para que elas aconteçam. Então, professor, eu até o momento não tive conhecimento sobre esse documento, esse requerimento de CPI, e até o momento não tive conhecimento também sobre o conteúdo que supostamente tem escrito nela, para que daí eu tome a decisão. Bom, isso daqui nós podemos aprofundar. E de CPI eu conheço. CPI do Paletó nós ajudamos a tocar, CPI da Saúde nós ajudamos a tocar aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, CPI da CEMOB nós tocamos, que levou o secretário à prisão, afastamento, CPI dos medicamentos vencidos. Então, tem várias CPIs que eu já toquei e hoje eu toco a CPI da telefonia dentro da Assembleia Legislativa. Então, entendo um pouquinho e consigo ter a convicção de que se é uma CPI que é para fazer estardalhaço ou se é uma CPI para dar resultado, porque a nossa função lá dentro é dar resultado. Se tem algo que precisa ser investigado, alguém que pode ser punido na esfera política, que aí eu falo crime de responsabilidade e que caiba à Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, fazer essa investigação, certamente eu não teria nenhuma dificuldade de assinar. Mas até o momento eu não tive conhecimento de que se existe realmente esse requerimento, porque na minha mão não chegou. Ninguém até o momento me apresentou, Diego, vem cá, como eu fiz na CPI da telefonia agora. Eu acho que 23 deputados assinaram, só um que não assinou porque não estava no dia, mas, deputado, isso trata-se disso, dá uma lida. Vários deputados ficaram 5, 10 minutos com o requerimento para ir decidir sua assinatura. E é assim que eu penso que deve ser. Nesse caso da CPI concernente à Operação Espelho, até o momento não fui procurado, não recebi o requerimento, não foi apresentado, não mandou em grupo de WhatsApp, então confesso que eu não tenho ainda, não tive nem oportunidade de poder assinar e muito menos formado meu convencimento sobre a possibilidade ou não de a gente assinar. Essa Espelho aí é aquela sobre a qual a PF pediu o compartilhamento? Isso. Foi essa, não é? Foi essa. Significa dizer que, quanto a elementos novos, pode ser que ocorram, que sejam apresentados aí, né? E essa informação do Diego aqui eu não tinha, que ele não recebeu, eu imagino assim, quando se propõe um requerimento, se apresenta, o cara que está querendo propor, o deputado, ele vai, deputado Lorenberg Alves, está acontecendo assim, assim, assado, tem um monte de nuvens negras aí, a gente precisa de dirimir isso aí. Se eu assino aqui, bom, vou assinar.
E o que o Diego está dizendo assim, que ele não foi apresentado nada. Até o momento, eu nesse confesso, sentido. eu nunca vi esse documento, nunca foi pedida a minha assinatura. Eu estou até estranhando, falei, mas o em Diego... momento algum eu recebi, eu ouvi já a conversa, já vi deputado falando que assinou, já vi deputado falando que não assinou, mas para mim, até o momento, nunca tive acesso a esse documento. De falar, ó, Diego, está aqui o requerimento, quer dar uma lida e tomar sua decisão? Quer estudar para ver se realmente cabe ou não uma CPI? Até o momento, não. Eu falo com muita franqueza e muita sinceridade, sem motivo algum para faltar com a verdade. Inclusive, se perguntar para o autor do requerimento, ele vai falar, você já apresentou para o Diego esse requerimento para ele assinar? Eu duvido se ele vai falar que já apresentou. Aliás, e se falar, não é verdade. Estou convidando faz horas, viu, Wilson, para Vossa Senhoria vir aqui falar conosco acerca desse assunto. E se isso tiver, se ao ser verdade, imagino que seja, né? E é uma falha, seria uma falha, porque afinal de contas, se tem realmente seriedade por detrás desse requerimento aí, há que se colocar as claras também, não é? O motivo, causa, razão e circunstância para que haja aí, então, as 8, né? Assinaturas do mínimo aí para que seja possível. 8 lá no caso do parlamento, 8, né? Seja possível, então, a implantação desta CPI aí. Lorenberg, eu pedi para você fazer mais uma pergunta aí, você tem uma curtinha, porque daqui a pouco eu vou para o intervalo comercial, rapaz, e aí eu queria que fazer ainda neste... Mas muito rapidamente, Diego, vou aproveitar a deixa, que o senhor já deu a liberdade. Na opinião do senhor, Diego, é claro que nós estamos ainda no primeiro ano, quase um ano da atual legislatura. Mas é possível verificar se neste ano a Assembleia Legislativa tem de fato cumprido religiosamente o artigo 26, item 8º da Constituição do Estado, que diz claramente da fiscalização da Assembleia Legislativa ou do parlamentar às ações do governo do Estado de Mato Grosso? Bom, eu posso responder pelo meu mandato, né? Salvo engano, o último que eu apresentei, acho que foi 16º, 18º requerimento. Inclusive, o requerimento que eu apresentei semana passada foi averiguando, investigando a questão da saúde propriamente dita. Porque nós recebemos informação de que hospitais em Sinop, Sorriso e também o Hospital Regional de Colíder estava paralisando. Estava paralisando por conta da falta de pagamento dos funcionários. E aí eu fiquei numa indagação. Falei, peraí, o governo do estado fala que não falta dinheiro. Se não falta dinheiro, por que não está pagando? Eu apresentei um requerimento, inclusive fiz uma dura crítica ao governo sobre essa situação. Em contato com o secretário me ligou e justificou. Falou, Diego, nós não pagamos porque há problemas na medição do serviço que foi prestado. Então nós glosamos a nota até que a empresa organize a parte burocrática, salvo engano, plantões que a pessoa estava com um acúmulo de plantão que foge aquilo que é a normativa do CRM, a regulamentação sobre a prestação de serviço de médico, a secretaria não poderia pagar. O secretário ainda foi muito contundente, falou, Diego, eu não posso pagar algo que está irregular, que mais tarde vai dar problema para mim. Então, a gente tem feito essa fiscalização, diversos requerimentos já apresentei requerimento de fiscalização sobre a questão das concessões também de rodovias no estado de Mato Grosso, sobre obras que ainda estão paralisadas, que ainda não foram concluídas, sobre quanto está sendo gasto numa obra como, por exemplo, a duplicação da 163. Instauramos e convidamos técnicos da AGER, lá, os profissionais da AGER, que é a agência reguladora do estado de Mato Grosso, que trata sobre as rodovias. E hoje, inclusive, nós estamos fazendo fiscalização sobre uma outra concessionária do estado de Mato Grosso, que é a concessionária de energia elétrica, a Energisa, sobre as frequentes quedas de energia que estão acontecendo no estado de Mato Grosso e também as deficiências na prestação de serviços, correções que precisam ser feitas na rede, que infelizmente a Energisa não faz. Então eu posso dizer que por mim eu tenho feito o papel de fiscalizador, cumprindo o nosso papel de defender o erário, defender a boa aplicação de dinheiro público, defender para que as políticas públicas cheguem na ponta. Por exemplo, um grande problema hoje que tem os hospitais regionais, vou citar novamente aqui o de Colíder, também o de Peixoto, é a falta de especialistas médicos. Você chega no hospital como o de Colíder, que já teve quase 20 especialidades médicas no passado, hoje tem apenas 6, 7. E aí de que adianta nós temos um estado tão rico como é o estado de Mato Grosso, com tanto dinheiro que o governo do estado está tendo, mas ainda faltando lá na ponta. Nessa fiscalização, e aí cobrei o secretário novamente, ele fala da dificuldade que tem hoje de se contratar um especialista em determinadas áreas, aí eu vou citar aqui neuro, porque infelizmente o que se paga, o profissional não aceita para a cidade, mas alguma alternativa tem que ser encontrada. Então, nosso papel de fiscalizador, de cobrança, eu tenho feito
até porque essa é uma das funções típicas do parlamento, além de legislar, é também fiscalizar, e sempre fui um grande fiscalizador, não seria diferente agora no mandato de deputado. Joia, olha só, vamos ao intervalo comercial, primeiro desta noite. Estamos entrevistando aqui o Diego Guimarães, deputado estadual. A gente volta num instante só. Voltando aqui, o Opinião está ao vivo aqui, não é? Com o deputado Diego Guimarães. Vamos ao Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Tem notícias de economia, política, polícia, esporte. Ih, rapaz, falar em esporte, parece que o técnico do Botafogo foi demitido, né? Botafogo que é líder. O que me falou foi um botafoguense aqui que me disse que o técnico foi demitido hoje e perdendo gás também. O cara está com 14 pontos de dianteira. Aí, de repente, agora está com 7. Daqui a pouco vira aquele cavalo paraguaio. Ó, Gazeta Digital. O Gazeta, a gente escolheu aqui alguns destaques para você, olha só. Com 20 votos favoráveis e 2 contrários, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou em segunda votação o projeto que aumenta o número de vereadores de 25 para 27 a partir das eleições do ano que vem. Conforme a Constituição Federal, cidades com 600 e 750 mil moradores podem ter até 27 vereadores. Com o projeto aprovado, mais 2 cadeiras serão abertas para a legislatura de 2025 a 2028. A mudança ocorre por conta do novo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatar que Cuiabá teve um aumento populacional, alcançando a marca de 650.912 moradores. E é uma coisa que expande para outras câmaras, né? Neste cenário, Cuiabá e mais 5 cidades poderão elevar o número de vereadores. Já outras 18 cidades já poderiam ter aumentado o número de representantes no legislativo local antes mesmo do censo de 2022. Porém, não optaram pela alteração. Vereadores, o deputado Fábio Tardim, do PSB, o prefeito Calil Baracat, do MDB, e o governador Mauro Mendes, do União Brasil, realizaram uma reunião na manhã da última segunda, dia 2, chegaram a um acordo para modificar o trajeto do ônibus de transporte rápido BRT em Várzea Grande. Com a decisão, o BRT seguirá o traçado do antigo projeto do veículo leve sobre trilhos, o VLT, e terminará no aeroporto Marechal Rondon, não passando pela Avenida Couto Magalhães. A pauta ganhou notoriedade devido à pressão de empresários localizados na Avenida Couto Magalhães que buscaram a intervenção da classe política para alterar o projeto e até mesmo cancelar as obras. Segundo aí alguns comerciantes, as obras na região estavam prejudicando suas vendas, especialmente durante períodos festivos. E olha só, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, propôs um plano de investimentos ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para tentar viabilizar um acordo em torno da transferência do Parque Chapada dos Guimarães ao governo estadual. Bem, a proposta foi feita ao presidente do órgão, Mauro Pires, durante a audiência que debateu o projeto de autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD, que trata da estadualização da unidade de conservação. Estas e outras tantas aí, ó, notícias importantes, quentinhas, quentíssimas, no www.gazetadigital.com.br.
BR, essas notícias aqui, que a nossa Marcela separou aqui pra gente. Aliás, a Marcela, nossa queridíssima Marcela Vieira, que hoje está se despedindo aqui da gente, né? Ela esteve, porque amanhã, também conhecido como quarta-feira, a Caroline, que volta, né? A Caroline esteve de licença maternidade aí, e por um bom período, além dos 4 meses, parece que emendou com férias, tem um tempão que a Caroline está ausente e está voltando, não é? A partir de amanhã. E a nossa Marcela, que esteve nesse tempo todo aí, prestando um serviço de alta qualidade. Olha só como que esse programa ganhou na produção com a nossa Marcela Vieira, de quem a gente gosta muito, não é? E já vai sentir muita saudade também, mas logo, logo vai estar de volta também, porque aqui é assim, né? A gente tem sempre o ar da graça para dar. Agradecer aqui, né, Lorenberg e a Marcela. Você gosta da Marcela? Você gosta dela? Gostamos, e gostamos muito. Eu gosto muito da da Marcela. É uma profissional O exemplar. trabalho dela é... Obrigado, viu, Marcela, por esses tempos aí, aguentar nossas... Principalmente as minhas chatices, né? Porque eu... Enfim, obrigado de verdade, parabéns aí pelo trabalho que você desempenhou aqui conosco na produção do programa Opinião. E a Caroline está voltando aí, mamãe estreou, né? Agora sabe que é ser mãe e está vindo aí com o Murilo. Murilo é o filhão, acho que é Murilo o nome dele. Enfim, a vida é assim mesmo. Professor Lorenberg, o Diego Guimarães está aqui para a primeira pergunta deste bloco que eu queria que você fizesse. Deputado, eu vou aproveitar a deixa do bloco anterior, porque o senhor falava em fiscalização dos hospitais regionais. Tem um relatório aqui, pelo menos eu tenho um trecho de um relatório que eu encontrei no site da própria Assembleia Legislativa, no dia 16 de maio. Eu destaquei um trecho dele, entre aspas. No relatório de assistência, a equipe técnica levantou dados com relação aos atendimentos prestados aos usuários e sobre contratação de profissionais. Foi identificado que entre 2016 e meados de 2019, quando da administração ainda era filantrópica, a Santa Casa realizou 13.855 procedimentos clínicos e cirúrgicos. Após a estadualização do hospital, entre 2019 a 2022, o número de procedimentos foi de 7.427 procedimentos, fecham aspas. Veja a queda, deputado, de 13.855, quase 14 mil, caiu para 7.427. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito, mas antes, perguntar ao senhor se o senhor teve contato com esse relatório, que foi publicado agora, que está no site da Assembleia agora, em maio. Sim. Me dá o período dos 7 mil procedimentos, professor? 2019 até 2022, 7.427. Bom, vamos lá. Logicamente, aí não especifica quais são os procedimentos que foram realizados. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente trata quando a gente está falando de tratamento de saúde, desde uma pequena sutura até uma cirurgia cardíaca é considerado um procedimento. Então, nós estamos falando que antes a Santa Casa realizava uma média de 3.500 procedimentos por ano. Quase 14 mil. Não, calma, por ano. Ah, tá. Nós estamos falando de 2016, 17, 18 e 19. O senhor falou que era de 2016 a 2019. Isso. Então, nós estamos falando de 3.500 procedimentos por ano, passando para 7.400 procedimentos num período de 3 anos, 2019, 20, 21 e 22, conforme o relatório que o senhor nos passou. Então, nós estamos falando de 3.500 procedimentos aproximadamente para 2.100, 2.200 aproximadamente, dando uma diferença aí de 1.200, 1.300 procedimentos. Então, o que deve ser avaliado, eu tenho certeza que a Comissão de Saúde da Assembleia vai fazer essa avaliação e também eu quero me aprofundar sobre isso, quais são esses procedimentos. Porque, repito, o procedimento pode ser desde um simples atendimento, tomar um soro, até uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de peito aberto. Então, a depender do procedimento que há de ser realizado,
justifica-se uma queda no número de atendimento. Eu não sei ao certo o que foi que o governo do estado colocou de especialidades médicas e cirurgias eletivas dentro da Santa Casa, mas eu tenho convicção, porque eu estava como vereador à época e acompanhei muito a Santa Casa, que quando ela estava ainda como Santa Casa de Misericórdia, administrado pela associação, pela fundação que eu seguia, ela fazia todo tipo de procedimento, desde uma simples retirada de vesícula, uma retirada de apêndice, e tudo isso são procedimentos. Se não me engano, até partos eram realizados lá. Então, há de se sopesar, professor, como é feita, quais eram os procedimentos realizados nesse período que ele fazia uma média de 3.500 procedimentos por ano e quais são os procedimentos realizados nesse período que agora está fazendo 2.100, 2.200 procedimentos por ano. Lógico, a gente quer toda e qualquer unidade de saúde que produza o máximo possível, com o mínimo de recurso necessário, que a gente tenha a eficiência, o resultado realmente chegue lá na ponta. De nada adianta ter um hospital bonito, um hospital chique, um hospital moderno, um hospital que está com vários funcionários se não realiza procedimentos. Os procedimentos devem acontecer. Então, é uma preocupação, logicamente, uma queda no número de procedimentos. Agora, há de se avaliar o porquê isso aconteceu. Se é porque começou a atender complexidades médicas maiores, diminuiu o número de especialidades, diminuiu a atenção geral, ou se é porque realmente deixou de ter investimento por parte do governo do estado. E aí compete à Comissão de Saúde, eu tenho certeza que o deputado Paulo Araújo, o deputado Dr. João e o deputado Lúdio Cabral, que estão à frente da Comissão de Saúde, eles devem aprofundar nisso daí, devem elaborar um outro relatório que traga de maneira mais pormenorizada o porquê houve essa redução e se há uma negligência por parte do Estado em não estabelecer mais procedimentos, se as complexidades, se o custo-benefício desse hospital está sendo vantajoso à população. E com valor maior. E com valor, o orçamento da Santa Casa mas é o que eu maior falo, hoje. Há de se avaliar quais são os procedimentos que são feitos. Por exemplo, eu tenho 2 cirurgias de joelho, uma em cada joelho. Cada cirurgia minha de joelho foi feita por artroscopia, foi colocado um pino de titânio, foi preciso anestesia, como é o nome aqui das costas. Então, é um procedimento muito complexo. Há necessidade de internação de 2 dias. Então, há de se avaliar o porquê aumentou o preço e diminuiu o número de procedimentos. O que eu tenho conhecimento é de que quando a Santa Casa não era administrada pelo Estado, isso eu tenho plena convicção, as especialidades médicas que eram ali atribuídas eram de clínico geral à obstetrícia. Então, talvez o número de procedimentos tenha caído por conta dessa questão do número da complexidade de procedimentos realizados. E há de se lembrar também que nós tivemos, a partir de 2019, uma pandemia. Meu pai ficou internado na Santa Casa. Meu pai. Tinha plano de saúde? Tinha plano de saúde, mas nós optamos pelo público. Eu sabia que os melhores médicos, o melhor atendimento, o maior índice de salvamento de vida estava dentro da Santa Casa. Meu pai ficou internado 7 dias dentro da Santa Casa e por muito pouco não foi entubado. Então, teve aquele período da pandemia que também o número de leitos foi reduzido, o número de procedimentos diminuiu. Então, teve tudo isso que muitos ficavam em observação, não tinha procedimentos médicos nele. Meu pai mesmo ficou praticamente 3 dias lá, nem soro tomava porque não tinha necessidade, era mais medicação que ele tomava para aguardar passar aquele pico do Covid. Então, tudo isso há de ser avaliado, porque é uma análise pura e simples de número nesse caso. Eu entendo que não pode formar a nossa opinião se isso está sendo bom ou se está sendo ruim para o Estado. Mas, deputado, permita fazer uma pequena interrupção e uma pequena indagação também. Claro. O senhor não teve acesso a esse relatório? Ele foi disponibilizado para todos os gabinetes, sim, mas eu não li ele completo. Ficou com a nossa assessoria para fazer a leitura. Porque esse relatório foi feito pela própria comissão. Sim, pela Comissão de Saúde. De Saúde da Assembleia. Sim. E 2019 não foi completo. Foi até meados de 2019. De 2016 até meados de 2019. Então não foram 4 anos. Foram 3 anos e meio com quase 14 mil procedimentos. Ok, como eu disse, há de se analisar quais são os procedimentos realizados. Todo mundo sabe, se você fizer uma cirurgia cardíaca tem um custo. Se você fizer uma retirada de apêndice tem outro custo. Os dias de internação de um paciente de uma cirurgia cardíaca são vários. Quem faz um apêndice pode ser que saia no outro dia. Então, tudo isso tem que ser analisado, é muito relativo. E aí eu repito, não aprofundei, não fiz a leitura desse relatório para que eu possa dizer, é justo ou não é justo? Quais foram os procedimentos feitos? Qual foi o preço pago? Isso há de ser analisado. Aí sim eu vou poder falar se está sendo justo ou não. É como você pegar e tratar de refazer um motor de um carro e simplesmente trocar uma pastilha de freio. São 2 procedimentos, mas um custa muito mais caro, o outro custa bem mais barato. Então, o número puro e simples de procedimentos, para mim,
é muito raso para que a gente possa fazer um debate sobre o que é o custo-benefício do Hospital Santa Casa. Faz sentido. Tem que esmiuçar, né, para saber qual que é um, qual que é outro e o seu respectivo valor. Diego, eu li aqui, acho que foi no Gazeta Digital, no jornal Gazeta, que o governador Mauro, ele descartou a possibilidade de comprar ali o prédio da Santa Casa, né? E eu até opinei, quando eu li, quando essa notícia foi divulgada, eu estava até lá na Gazeta, no programa lá, eu falei, a minha opinião, que o governo poderia muito bem aproveitar a oportunidade, que ali já virou uma espécie até de referência na pediatria, porque eu sei de casos de mães e pais que saem lá do pé da 90, porque sabem que aqui vai ter o atendimento certeiro, 24 horas, porta aberta, e não, parece que o governador descartou isso, não é? Não seria oportunidade de ele transformar aquilo ali, evidentemente, numa referência no diz respeito a atendimento pediátrico? A grande questão dessa compra do prédio é um problema que o Estado precisa resolver. O Estado, juntamente com o município, juntamente com o que ainda sobrou da Santa Casa, que é o problema dos funcionários. Há uma dívida trabalhista, salvo engano... 48 milhões de reais. Mais de 35, 48 milhões, você está dando o número exato. A última somatória que eu tive era em torno de 35 milhões de reais. Isso precisa ser resolvido. Numa negociação, obviamente, as partes vão ter que ceder. O Estado hoje paga um aluguel por conta daquele prédio. Esse aluguel também não é barato. Eu ouvi dizer que já foram mais de 10, 12 milhões de aluguel que foram pagos ali naquele imóvel. Então, é um imóvel histórico também, está bem localizado, está no centro de Cuiabá, já tem o preparo para poder ser um hospital referência. A grande questão é que o governador fala que depois de inaugurado o Hospital Central ali no centro político, ele não vai mais precisar da Santa Casa. Mas a saúde, a gente sabe que as demandas são infinitas. As demandas na saúde, elas são infinitas. Todo dia há novos problemas de saúde, a medicina avança e vem com novos procedimentos que possibilitam a cura e o bem-estar das pessoas que estão precisando da prestação de serviço de saúde. Eu tenho plena disso, eu tenho convencimento, eu estou convencido de que sim, o governo do Estado não pode abrir mão de um prédio como aquele ali. E nessa negociação ele vai resolver um problema de quem precisa da saúde pública, que é ter um novo hospital, seja um hospital referência em ortopedia infantil, um hospital materno-infantil, um hospital para pessoa idosa, um hospital para pequenas ou grandes cirurgias, e também vai resolver um problema que é uma dívida de Mato Grosso, de Cuiabá, de nós moradores aqui da Baixada Cuiabana, com os trabalhadores que trabalhavam na Santa Casa, quando administrada ainda pela Fundação, que ficaram sem seus acertos trabalhistas, salários atrasados. Estes são trabalhadores que merecem receber. Então, essa aquisição desse prédio poderia solucionar aí, vou dizer, todo mundo sairia ganhando com isso. Os trabalhadores que estão sem receber ganhariam, a população ganharia porque teria uma prestação de saúde em um hospital que já está pronto, não vai parar de funcionar o hospital, apenas vai definir talvez uma especialidade, já que as grandes cirurgias devem ir para o Hospital Central. E também resolveria o problema desse imóvel, que é um imóvel maravilhoso no centro de Cuiabá, que não pode deixar depois ele abandonado para não virar qualquer coisa. Eu acho que o Estado assumir aquilo ali seria muito bom, desapropriá-lo seria muito bom. Eu também concordo plenamente. Ali é referência, né? E desde o tempo de Santa Casa de Misericórdia e agora, mesmo como hospital estadual, realmente tem sido uma referência no atendimento, especialmente na pediatria. Aí eu tenho que ir para o intervalo comercial agora, Diego, mas eu queria só uma cutucadinha aqui, uma provocaçãozinha. Não está faltando um pouco nessa questão dos servidores lá, que estão sem receber desde 2017, 2018, desses 5 anos aí. Não está faltando um pouco mais de boa vontade da Secretaria de Saúde ou até do planejamento do governo? Porque esse pessoal, tem gente que já morreu. Tem gente que já morreu. Não está faltando um pouco mais assim? E mais do que isso, não está faltando um pouco mais do parlamento também, dar uma cutucada, intermediar isso aí? Eu sei que já tem essa Mas quem está fazendo é o parlamento, Paulo. Pois é. O que está acontecendo até falei hoje mais, é por né? provocação do porque, parlamento. por que não está dando certo ainda? Que reconhecer o trabalho da Assembleia Legislativa e da Comissão de Saúde. Todas as reuniões que eu participei, se não me engano, foram 3 ou 4 sobre esse assunto até agora, como deputado, nesses 7 meses de deputado, foram provocados por deputados. Agora, também há de se dizer, e bom deixar bem claro, que essa dívida não é a dívida do governo do Estado.
Eu acredito que há uma dívida moral. Quem deixou essa dívida lá atrás foram os gestores. Mas quem da casa com a antiga viúva não Santa tem que Casa. assumir os filhos? Não tem Mas que... ele está pagando aluguel. O aluguel está sendo regularmente pago. Eu repito, né? Eu acho que aí é vontade política. O governador tem que ter essa vontade política e eu faço essa crítica. Uma vontade política, se você me perguntar, sim, vontade política, o governador deve ter de fazer isso. Agora, uma obrigação, não é. Como gestor, aí cabe a ele avaliar se ele deve ou não fazer essa aquisição, essa desapropriação desse imóvel. Mas obrigação não tem, porque a dívida, até com os funcionários, por mais que eu acredite, porque prestar serviço à população é uma dívida moral que todos nós temos, mas não é algo que o governo do Estado devia para esses funcionários. Então, é apenas essa ponderação que é importante fazer. E enfatizo o que você falou aí, concordo contigo. Nem eu disse que é obrigação do governo Alomeno. Estou dizendo, até citei, falta um pouco de vontade da Secretaria de Saúde de abraçar essa causa e resolver. É o que eu chamo de empatia. É se colocar no lugar do outro. Concordo, tá, Paulo? Concordo. Mas enfim, vamos para o intervalo comercial mais uma vez e a gente retoma já aqui nosso bate-papo com o Diego Guimarães. A gente volta no instante só. Tá, estamos de volta com o programa Opinião. Eu quero mandar aqui um abraço, né? A Marluce Bastos, do Centro-América, está assistindo, mandou aqui no grupo do Zap do Opinião. E ela e o esposo Fabrício estão acompanhando, obrigado pelo carinho. A Carolina Bezerra, que é do Três Barras, também está assistindo. Aí o Francisco, lá do Bosta da Saúde, Francisco Carreiro. Será que é irmão do parente do Tião Carreiro? Não, não deve ser não. Francisco Carreiro, um abraço aí. Eu falo porque ele gosta de música sertaneja também. E a Rosicléia Dias, que está acompanhando ao programa aqui no bairro Alvorada. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês, viu? Rapaz, olha só, tem um recado para dar para vocês aqui, que é o seguinte. Vem aí a festa da padroeira Nossa Senhora da Guia, lá no Cochipó. Você vê aí, inclusive, as informações. O tema deste ano é Maria Guia o Nosso Caminho. Essa é uma festa importantíssima para a comunidade lá, né? Nossa Senhora da Guia. E a programação está recheada. Haverá aí coroação todos os dias, não é? Lá desse mês de outubro, que começa agora, não é? Nossa Senhora da Guia. E vai até o dia 22. Dia 13, para você ter uma ideia, que é quando começa, na verdade, nessa programação aí, Nossa Senhora da Paz, João Paulo II e São Pedro, aí dia 14, dia 15, dia 15 não tem, mas dia 16 tem, dia 17, não é? Até o dia... No dia 22, Nossa Senhora da Guia, às 6 horas da manhã haverá alvorada, às 7 horas procissão, às 8h30 missa solene, às 9h30 chá com bolo e sorteio de prêmios, às 7h30 festa litúrgica e também missa solene. Então não perca aí essa oportunidade, mais uma festa para a alegria aí da comunidade. Nossa Senhora da Guia no Cochipó, prestigie. Se eu tiver tempo eu vou passar lá para comer uma Maria Isabel também aí, que eu adoro. Lorenberg, por favor, já que você está empolgado aí nos seus papéis, por favor, abra o bloco de perguntas. Deputado, tem aqui um projeto da sua autoria, que é o projeto que estabelece a padronização de garrafões de água mineral. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito, até para que o amigo telespectador que não tenha familiaridade com o projeto possa conhecê-lo. Ok. Esse projeto de lei, ele inclusive já foi aprovado em segunda votação, já foi para a sanção do governador. Projeto de lei que foi aprovado com maioria dos deputados, se não me engano, 1 ou 2 votos contrários. A finalidade desse projeto de lei, professor, foi ajudar o consumidor mato-grossense. Fazer com que a pessoa ela tenha liberdade de escolher a água mineral que ela vai beber. Por que isso? Diego, o que você está querendo dizer? Os garrafões de água sempre foram iguais. Você levava o seu garrafão, comprava um garrafão vazio, comprava um garrafão cheio. Com o passar do tempo, 2 empresas daqui do Mato Grosso, respeito elas lançaram os garrafões exclusivos.
Isso não é proibido. A grande questão é que eles começaram a entrar com demandas judiciais proibindo que outras empresas evasassem naquele garrafão que ela dizia ser exclusivo. E automaticamente o consumidor na compra de uma água, se ele tivesse aquele garrafão exclusivo, ele não conseguiria comprar outra água e vice-versa. Se ele tivesse o garrafão universal, ele não conseguiria comprar a água exclusiva lá com o garrafão exclusivo. Então isso gerou dentro do mercado de água no estado de Mato Grosso uma grande balbúrdia, uma grande bagunça, uma confusão. Inclusive no meu escritório de advocacia nós tínhamos que ter 2 garrafões de água, porque ia depender da água que o fornecedor nosso tinha. Em determinado momento tinha que ter o garrafão universal, em determinado momento tinha que ter o dito exclusivo. Então nós fizemos um projeto de lei para padronizar, para deixar claro que todo e qualquer garrafão, ele não é propriedade da empresa que o fabrica, mas sim é do consumidor, é de quem compra, é da dona de casa, é do trabalhador, da trabalhadora que compra aquele garrafão. Você vai comprar água, se você não tiver o garrafão, você é obrigado a comprar um garrafão. Aí depois você pode usar ele como refil para que você faça a substituição, como casco, para poder fazer a substituição por um cheio. Então, nós padronizamos nesse sentido de falar, ó, todo garrafão vendido no estado de Mato Grosso, ele é universal e intercambiável. É esse termo intercambiável, assim como é com a cerveja, que estabelece a possibilidade de que o consumidor ele compre qualquer das marcas e que qualquer das marcas evase naquele garrafão. Se você pegar o engradado de cerveja, toda cerveja retornável é aquela garrafinha marrom escrito apenas cerveja. Não pode colocar em alto relevo o nome da marca da cerveja. Você já pensou se o cidadão tivesse todas as marcas de cerveja, tiver que ter uma, hoje eu quero beber a cerveja tal, não vou nem citar o nome. Ele teria que ter um engradado daquela ali. Hoje eu quero beber tal, ele vai ter que ter um engradado daquela. Não. Todo engradado, toda a cerveja que querem utilizar daquele recipiente retornável, ele tem que evasar naquela garrafa de cerveja. Para você prestar atenção, inclusive, quando a gente trata das cervejas, tem a verdinha, não tem? Uma, 2, 3 que são verdinhas aí. Se você prestar atenção, mesmo na garrafa grande delas, elas são todas descartáveis. Elas não são retornáveis. Porque se for retornável, vai ter que colocar no marronzinho, onde está escrito apenas cerveja. Então, na questão da água, o que nós fizemos com essa lei é defender o consumidor, dar liberdade para o consumidor mato-grossense para que ele escolha a água que ele quer beber. Porque o garrafão ele é retornável. Quem quiser vazar, se uma empresa A, B, C ou D quiser vazar, ela pode vazar, mesmo que ela não tenha fabricado o garrafão. Porque quem comprou o garrafão é o consumidor. O consumidor merece respeito e merece ter a liberdade de escolha quanto à água que ele quer beber. Então, uma lei já aprovada, está aguardando sanção do governador. Boa, boa. Liberdade para o cara consumir e comprar aquilo que ele bem entender, né? Falar em boa, tem uma outra boa iniciativa sua, pelo menos na minha opinião, que na verdade não precisa nem, na minha avaliação, não precisaria nem de projeto, mas aí tem um projeto seu que diz o seguinte, que a ideia sua, no caso, é evitar que algum órgão público compre medicamentos perto da data de vencimento. Por que eu acho que devia ser natural? Devia ser natural. Isso é óbvio, né? É óbvio, né? Mas a coisa tão assim, a gente percebe, né, que nada melhor do que um projeto para disciplinar o negócio. Como é que está isso? E o projeto traz penalidade também, né? O que é importante, trazer penalidade quanto ao caso de descumprimento. Se pegar aí no passado, talvez seu telespectador que nos acompanha, Paulo, ele vai se recordar quando eu estive como vereador e encontrei quase 30 milhões de reais de medicamentos vencidos dentro da central de distribuição de medicamentos do município de Cuiabá. E agora, recentemente, sob intervenção, foi encontrado lá também, salvo me engano, mais de 6 milhões de itens, 6 milhões de itens de medicamentos, lógico, os itens ele pode ser fracionado em um comprimido, vencidos também. Pelo que eu conversei, pela nota que foi emitida, e eu solicitei no dia de hoje um relatório completo, eu quero ter acesso ainda essa semana à data de entrada desse medicamento, mas pelo que nos foi informado em nota, todos esses medicamentos também foram comprados antes da intervenção pela gestão Manuel Pinheiro, e essa era uma prática reiterada que se fazia de comprar medicamento prestes a vencer, há de se saber que o medicamento, quando ele está mais próximo de vencer, ele fica mais barato, então possivelmente esse fornecedor vendeu caro para o Estado, que o medicamento não é barato nesse país, mas ele vendeu caro, para o município, e depois ele foi lá e entregou um mais barato porque estava perto de vencer. E esse medicamento acaba vencendo na mão do poder público, levando ele ao descarte, à incineração, enfim. Então esse projeto de lei nosso traz a proibição de que o ente estatal, seja ele Estado ou município aqui em Mato Grosso, ele não possa receber medicamentos que já tenham decorrido mais do que 25% do seu prazo de vencimento.
trazendo mais segurança para as aquisições de medicamentos e também mais eficiência, mais responsabilidade, mais gestão para o dinheiro público que é aplicado em saúde. Então, não poderá aceitar o recebimento, tanto o Estado quanto os municípios, de medicamentos que já tenham decorrido 25 anos. Então, medicamentos tem 4 anos para vencer, já tiver decorrido 1 ano e 1 dia, ele não poderá ser recebido pelo Estado ou pelo município, porque ele estará desrespeitando essa lei que nós estamos fazendo. Nesse caso de Cuiabá, durante a intervenção aí, assim como na outra ocasião também, que foram verificados também, aí os próprios vereadores também têm papel importantíssimo de estar fiscalizando. Pera aí, comprou, olha, vai vencer daqui 1 ano, nego, então convém, se não convém, denuncia, faz o que tiver que fazer, porque é um papel do parlamento, um deles é fiscalizar, não é? Eu queria, Lorenberg, alguém que falar comigo aqui no ponto, os caras abrem aqui, olha só, eu queria que você fizesse uma pincelada aqui sobre a CPI da telefonia, de 1 minutinho só, porque vamos a gente lá. está correndo aqui quanto tempo. Tá, CPI da telefonia, nós finalizamos um relatório sobre toda a infraestrutura de telecomunicação do estado de Mato Grosso. Essa CPI foi instaurada para averiguar a má prestação de serviço de telefonia e internet móvel no nosso estado pela empresa Vivo, TIM e Claro. Constatamos que no estado de Mato Grosso hoje há uma deficiência de aproximadamente 2.000 unidades rádio base, né, que são as antenas, vou usar um termo popular, as antenas, e que hoje as empresas precisam fazer esses investimentos. Na contrapartida, inclusive hoje a nossa van da telefonia esteve em Sorriso, amanhã ela fica até meio-dia em Sorriso, depois ela vai para Sinop. Nós já coletamos aproximadamente 4.000 reclamações dentro da nossa CPI em apenas 6 meses, 6, 7 meses. Muito além daquilo que a Anatel tem, que foram 800 reclamações todo ano passado. Então, eu acredito muito que agora nós vamos apertar a produzir um relatório final, levar ao Ministério Público para que as empresas sejam responsabilizadas. Diego, obrigado. Eu agradeço. Estamos aqui à disposição sempre. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Célio Fernandes da CDL aqui. Obrigado aí ao Pato também, que é o assessor ali. A gente se encontra amanhã às 7h30 da noite. Até lá, fica bem. Fica com Deus também.